Olha, estamos de volta, vamos dar sequência ao nosso programa. São exatamente meio-dia aqui na cidade de Vitorino Freire. Voltando, recebendo aqui o Márcio Lima. Ele colocou o seu nome à disposição da sociedade vitorinense. Está pleiteando uma das 5 vagas ao Conselho Tutelar. Márcio, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde. O microfone de Márcio está certinho aí? Pronto. Boa tarde, Jota Luiz. Boa tarde à sociedade vitorinense aí. É um prazer aqui. Obrigado aí pelo espaço aí cedido para todos nós aí que estão pleiteando esse cargo de Conselho Tutelar. Tá certo, Márcio. E inicialmente vamos falar um pouco do Márcio, quem é o Márcio, né? É claro que Vitorino te conhece, é uma pessoa daqui de Vitorino, mas fala um pouquinho de você para os nossos telespectadores. Pois bem, eu, mais do que nunca, eu sou da terra aqui do Vitorino Freire, nasci, me criei até os 5 anos aqui no Alto da Jorge, depois eu tive que me deslocar, porque meus pais eram de família humilde, né? Fomos para uma fazenda e depois fui morar no Jeju. Eu resido até hoje no Jeju, então também sou conhecido como Márcio do Jeju lá, a turma lá. E quer dizer que estou, né, nessa luta aí e mais do que nunca a gente pleiteia uma oportunidade. Meu número é 65, sou Márcio Lima, né? Tá no meu cartazinho aí, meu santinho. Dizer que eu tenho uma graduação em Ciências Contábeis. Recentemente também agora eu fiz uma licenciatura em Geografia pela UEMA, né? Tenho vastos cursos aí técnicos, né, nas áreas que é onde eu tenho desenvolvido meus trabalhos. Então, eu espero assim estar à altura da responsabilidade do cargo de conselheiro tutelar. Então, estou aqui colocando meu nome à disposição, pedindo a oportunidade a todos da sociedade vitorinense. É dura, a batalha não é fácil, a gente não tem condição de ir em todas as casas, mas aqui é um lugar muito oportuno, né, da gente estar colocando o nome da gente, colocando aí as propostas, enfim, pedir a oportunidade da gente estar representando ao cargo conselheiro em 2024. Agora, o que levou o Márcio a tomar essa decisão para colocar o nome à disposição da sociedade vitorinense é pleiteando uma das 5 vagas? Ô, Jota Luiz, esse último serviço a qual eu, lógico, eu trabalho há mais de 15 anos aí no serviço público, né? Então, eu estou desenvolvendo uma atividade no hospital que é interligada com a unidade do cartório, né? Então, a gente desenvolve lá a questão dos registros de nascimento de criança. Então, eu estou observando que está tendo, nesse pequeno tempo lá, muitos nascimentos de crianças e de adolescentes, né? E me despertou essa curiosidade para, como conselheiro, observar se houve falha, aonde foi a falha, se há tendo realmente um acompanhamento, se está tendo campanhas de prevenção, porque essas crianças, essas adolescentes, sendo mães e pais agora, recentemente, elas perdem, né, vamos dizer assim, o seu futuro, né? Não tem como elas vão sonhar com uma faculdade, um trabalho. Se né? já chega uma criança para chega cuidar, uma criança. né? Então, é bom a gente estar, e principalmente, fazendo essas palestras, aconselhando, mostrando, repetindo, porque é um trabalho realmente repetitivo. Porque muitas das vezes acontece de haver alguma falha e a gente tem que estar lá à disposição para justamente corrigir. Então, estou colocando à disposição justamente para isso, né, para estar junto, né, que o conselho em si, ele é uma unificação das outras demais secretarias, né, tem que andar junto. Não trabalha só. Não trabalha só, né? Então, a gente está aí para justamente tentar, né, verificar o que está acontecendo, para a gente trabalhar, repetir, né? Esse é o trabalho, principalmente, de prevenção da questão, né, de, vamos dizer assim, gravidez precoce, né? Mas, na verdade, Márcio, qual que é realmente o seu objetivo, né? Claro que uma vez eleito, na atuação como conselheiro tutelar? Muito bem colocada a pergunta. Principalmente focando a questão da educação, né? Eu, como pai de 3 filhos, tenho acompanhado bastante. Eu vejo a dificuldade nas escolas. Eu tive agora recentemente como meus estágios, em algumas escolas aqui. Eu vejo a preocupação, o cansaço
dos professores quanto à questão da escola. Então, é preciso realmente ter uma unificação maior, principalmente também da família, né? Não é só cobrar dos professores, é cobrar das secretarias, do conselho, mas principalmente a família também fazer parte de acompanhar os seus filhos diante da escola, né? Realizar um trabalho lá na base. Realizar um trabalho na base. Recentemente agora passou-se uma reportagem no Estadão que nós estamos no terceiro pior país em investimento na educação básica. Então tem uma consequência quanto a isso, né? E uma dessas aí a gente observa aqui, que eu estou observando, é com relação à gravidez precoce, né? Então está tendo alguma falha nesse processo aí que é preciso colocar. E como é isso que você vai fazer, Marcos? Através das palestras, mostrando, né, aonde tem, chamando os pais à responsabilidade. É muito complicado. Eu recentemente estive na escola do meu filho e vejo como são. Os diretores chamam, os professores chamam, e muitas das vezes os pais não comparecem para mostrar as realidades realmente dos filhos, né, diante da escola. Então, mas o objetivo mais é a questão da educação, para se buscar uma melhoria deles, né? Com parcerias, né? Com as parcerias que rege aí o trabalho do conselho. Né? Não basta ser individualista, né? Eu não posso fazer uma palestra se não tendo o apoio das demais secretarias, saúde, educação, assistência social principalmente, né? E o próprio conselho, o Ministério Público, né? Que tem que dar também todo o seu aval, mostrando a preocupação disso, porque é uma consequência que vai gerar uma situação muito negativa futuramente para a nossa sociedade, né? Então você acredita que esse trabalho de base, esse trabalho preventivo, através das palestras, com parceria com vários setores, isso pode contar muito para uma melhoria, para uma mudança de pensamento? Com certeza, com certeza. A base de tudo, eu entendo que seria o processo educativo para os nossos filhos, para as crianças e adolescentes aqui do nosso município, né? A gente tem que trabalhar repetidamente, insistentemente, para que eles entendam a importância, né? Eu vejo, como repito falando, a questão dos professores colocaram, mas ainda é preciso mais ainda. Nós estamos num processo de conhecimento, todos os momentos a gente tem informações novas, mas muitas vezes não se trabalham, né, de forma que eles entendam essa questão da oportunidade de, olha, futuramente você pode ser um médico, um engenheiro, enfim, um programador. Então, desenvolver e despertar isso diante das nossas crianças para que elas entendam a importância, né? A gente está vendo, como eu coloquei, está tendo um aumento, né, depois desse processo pandêmico aí, a questão de gravidez precoce, né? Então, há uma consequência com relação a isso. O estudo à distância, acredito eu que houve uma falha nesse sistema. Não que sejam os professores, mas talvez os pais não tenham acompanhado isso, né, a questão do desenvolvimento de um celular. E isso é importante, como eu coloquei. A família tem que estar fazendo presente para isso. A família é a base de tudo. Exatamente. O senhor, depois de que lançou o seu nome a uma das 5 vagas ao Conselho Tutelar, tem procurado conhecer bem o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso o ECA, né? Com certeza. Eu recentemente fiz a prova lá, né? Fui terceiro colocado. Tenho bastante feito curso e assistido também, né? Via YouTube, as informações quanto a isso. Além de palestras também de pessoas, promotores, né? Com relação... Você tem procurado acompanhar? Tenho sempre estar acompanhando essa questão. Principalmente, né? Porque para quem quer entrar como conselheiro, ele tem que ter como a Bíblia o Estatuto do Conselho, o ECA, né? Que é o Estatuto de Criança e Adolescente, né? Aí a gente tem que estar bem informado contra isso, né? Qual a sua experiência? A sua experiência com os direitos da criança e do adolescente? A minha experiência na questão do direito da criança e do adolescente... Bom, eu já trabalhei recentemente na questão dos estágios, né? Então a gente tem que entender como se relacionar com eles dentro de uma escola, como se relacionar fora disso, né? Porque tem todos os trabalhos com relação a isso que a gente tem que acompanhar. Então a gente tem que ter essa cautela, né, para se desenvolver junto a eles, né? Você falou em trabalhos, palestras feitas nas escolas, nas comunidades, isso também é muito importante, né? Procurando conhecer lá a origem daquela criança, o porquê que aquela criança está ingressando. O que é que você pensa sobre isso? Bom, se a gente não for buscar isso lá na realidade, Luiz, é difícil a gente dar uma concepção maior, né? Então,
como eu moro no interior, né? E a gente vê a realidade muitas das vezes nua e crua lá, né? Não sou da questão de dizer assim, olha, não pode isso, não pode aquilo. A partir do momento que você vê que o direito da criança foi violado, é necessidade realmente de haver uma intervenção. Agir. Né? Tem que agir, né? Tem que agir. E a gente sabe muito bem disso que ultimamente está acontecendo muito essas situações de direitos violados. E a gente tem que ter realmente essa intervenção. Não sou contra os pais realmente educar, porque é dever dos pais educar os filhos, né? A própria palavra diz o seguinte, no Provérbio 12:24, que os pais que se esquivam de castigar seus filhos com relação à educação, à proteção, e ensiná-los, ele não os ama, porque quem ama protege, cuida e educa, né? Então a gente busca dessa forma aí. Você sabe que o Conselho Tutelar, na verdade, ele é um colegiado. É um colegiado. Como você, candidato, reage ao trabalho em equipe? Bom, eu tenho trabalhado bastante. Na verdade, onde eu passei pelos trabalhos, todos são em equipes, né? A pessoa realmente tem que ter um jogo de cintura e, acima de tudo, ser comunicativo com todos, né? Entender, respeitar, trabalhar em conjunto é a obrigação máxima diante de um conselho. Porque como é o colegiado, se define qualquer ação lá com o colegiado, com a maioria desse colegiado, não se pode ser individualista, lá tem que ser trabalhado em equipe, né? Do mesmo modo, as palestras, qualquer coisa que for trabalhar do município, tem que estar em equipe para se trabalhar essa situação. Não pode ser individualista. Então, eu tenho trabalhado bastante, né? Graças a Deus, eu tenho me dado muito bem com onde eu trabalho, com as equipes que eu trabalho, né? Tenho grandes referências com relação a isso e, graças a Deus, eu estou bem preparado com relação a trabalhar também em equipe diante do Conselho Tutelar. Nós temos um município, né? Nosso município aqui de Vitorino Freire, um município bem grande. Você acredita que vai dar para visitar todas as comunidades? Então, eu até coloco aqui novamente uma situação assim que a gente até tenta procurar estar em todos os locais, mas não consigo, né? Então eu peço aí, desculpa aí aquelas pessoas que eu não tive nas casas, não visitei todas, porque não tem como visitar. Esse espaço aqui é bastante oportuno justamente para isso, para conhecer as minhas ideias, as minhas propostas, né? De estar preparado, me propondo a fazer um bom trabalho diante do Conselho. Então eu acredito assim que não tem como fazer, né? Todo o município, né? As urnas são limitadas, ficaram para a questão do TRE. Então, mas eu peço a todos vocês que me conhecem, aqueles que não passei nas suas casas, tenham a humildade de também esteja lá no dia 1º de outubro, se puder votar em Márcio Lima 65. Desde já agradeço a todos por esse apoio e pela essa força. Márcio, de que forma você procura conscientizar as pessoas que às vezes, eu vou até arriscar dizer que você já ouviu, veja bem o que vou falar aqui, de alguém dizer eu não voto para o conselho e o conselho não faz nada. De que forma você explica para essa pessoa para que ela possa ter consciência da importância dela, pessoa, cidadã, ter que estar votando para a escolha de um candidato? Pois é, não é fácil, tem muitas situações que a gente tenta contornar, mas por algum outro tipo de motivo elas não aceitam o argumento. Mas muitas pessoas que pediram, dizendo que não ia votar, eu tento, de alguma forma, até contornei a situação. Né? Por quê? Porque, em primeiro momento, não se pode, né, mostrar os trabalhos, a maioria dos trabalhos do Conselho Tutelar, eles têm que estar guardados ali para a preservação da família e da criança que foi violada. Né? Então, eu coloco isso e outra situação, assim, de que tem que acompanhar também as ações do Conselho, né? De que é importante eles votarem porque a criança e o adolescente precisa ter o seu representante. Exatamente. E o representante imediato é o conselheiro. Que vai acionar os demais setores. Teve situações assim que, olha, não quero nem saber porque você tira a minha educação do meu filho dessa forma. Então, assim, não conselheiro nenhum tira a educação do filho, de ninguém. E o conselho só vai na casa da pessoa quando há o excesso, há a violação do direito dela. Não se pode, de forma alguma, chegar lá e dizer assim, não, é da nossa forma. Não, o Conselho Tutelar não é para isso. Ele vai lá para tirar o que está sendo violado.
né? Então, isso tem que ser acompanhado, não somente... Quando há denúncia, aí sim, entra o conselho. Se for o caso da polícia, entra o caso da polícia. Se for o caso do juiz, entra o caso do juiz. Então, tudo tem um setor de que aonde vai acompanhar essa situação de violação. E muitas das vezes ela não entende. A pessoa acha que com o conselheiro chegando lá, ele que tem que resolver. E não é dessa forma, né? Então, a gente tem que entender, porque muitas situações, né, não fica só no conselho. O conselho tem que passar para as outras autoridades para fazer as devidas providências com relação a isso. Algumas pessoas, Márcio, comentam que o conselho não faz nada. O meu filho passa a noite na rua, ele é menor de idade, vai lá no bar, compra um cigarro, compra uma cachaça, vai beber. É interessante colocar que isso aí não é de responsabilidade do conselheiro, né? Exatamente. Você tem passado isso para as pessoas? Quem mora no interior justamente acontece muito isso, né? Porque há digamos assim, uma certa liberdade com relação a isso que não vai acontecer. Mas principalmente isso é lógico, só de você estar tirando a responsabilidade de vocês, pais, para colocar no... Tentando colocar sobre o conselheiro. Do mesmo modo, a última vez que eu tive reunião com os professores sempre me colocam assim, mas são poucos que vêm aproveitar e ver a situação dos filhos aqui. Por quê? Porque muitas das vezes querem botar a responsabilidade dos pais nos professores. E não é dessa forma. Os pais, a educação pais, começa em casa. É como eu coloquei a questão desses adolescentes sendo pais e mães. Geralmente, às vezes, não acontece deles viverem juntos. Não estou dizendo todos, mas geralmente acontece. E aí há um desequilíbrio com aquela criança, né? E essa criança, como é que vai acontecer? Né? Vai ter pais separados, não quer dizer que não vão ser bem criados, mas às vezes não acontece isso, João Luiz. Há a questão do abandono, e aí não há o esquecimento, não há aquela, digamos assim, não é que é o castigo, seria a educação, a unificação dos dois, do pai e do filho, para eles entenderem realmente esse processo educativo em casa. Né? Se você está ausente, muitas vezes você não pode cobrar na situação que está acontecendo ali naquela localidade. Né? Então, uma situação de que hoje vivendo junto, já é um trabalho, imagina separado. Né? Exatamente. Mas hoje a gente pode ver também que as mães são as mais guerreiras quanto a isso. Né? Quando elas querem, elas fazem o papel do pai, da mãe, e educa... É mãe e pai ao mesmo tempo, né? Mas, principalmente, tem muitas situações, a gente observa que tem nos interiores, não vou dizer que na cidade também tem, geralmente a questão da venda, aí diz que é do comerciante que está lá para vender, ou de alguém que esteja lá para vender, e eles vão chegar lá e, lógico que também tem que ter a intervenção. Quando há um exagero nisso aí, realmente tem que entrar o poder público com relação à questão, seria os conselhos tutelares. Você tem conversado com as pessoas e falado para elas da importância delas terem que acompanhar o filho no dia a dia da escola? Bastante, né? Com relação a isso, né? Não só porque eu entrei agora na área de educação como professor também, a gente também tem trabalhado bastante com relação a isso. Né? Porque, como a gente acompanha, a gente vê a preocupação, né? Principalmente os professores, de saber o que está acontecendo, às vezes não tem... tem faltado bastante, né? Às vezes está ali com um processo diferente do que era antes. Então, ele sempre fala, eu tenho conversado bastante com os professores que são meus colegas, né? E me falam com relação a isso, mas tem mudado bastante o processo. A partir do momento que houve esse processo pandêmico, as crianças e adolescentes principalmente têm dado bastante trabalho com relação ao processo educativo. Né? O Márcio já está há quanto tempo na área da educação? Na área da educação eu formei agora, né? Então, pouco tempo. Passei o meu estágio, fiz alguns trabalhos, né? Mas realmente eu não consegui a oportunidade como professor. Né? Então, estou objetivando agora essa carga aqui do cargo conselheiro, né? E estou à disposição da comunidade aí, quiser me perguntar e ver mais propostas comigo. Como eu falei, eu não tenho como ir em todas as localidades, né? E ao mesmo tempo também em todas as ruas aqui do Vitorino Freire. Mas estou à disposição, né? Eu moro aqui na comunidade de Jeju, todos me conhecem lá, sabem o meu papel e a importância também dentro da comunidade. Você se sente preparado para representar os direitos da criança e do adolescente aqui de Vitorino Freire? Com certeza, João Luiz. Eu, mais do que nunca, estou bastante preparado, teoricamente, quero colocar um pouco esse conteúdo que eu trabalhei em prática, né? Desenvolver, trabalhar em coletivo, mostrar toda
esse conhecimento que desenvolvi durante o meu período de trabalho, durante o meu serviço público, fora dele, entendeu? Na comunidade, enfim. Eu acredito que esteja bastante preparado e peço o apoio de todo mundo que estejam aí nos assistindo, transmitam aí meu número 65, Márcio Lima, né, o candidato ao Conselho Tutelar. Márcio Lima do Jeju. Márcio do Jeju, Márcio Lima. Do Jeju, Márcio Lima, número 65. Márcio, quero te agradecer por ter vindo aqui ao programa, te desejar boa sorte, sei que não é fácil, mas assim, você veio aqui e mostrou suas propostas, o que você realmente pensa e para estar à disposição, se caso for necessário, para defender os direitos da criança e do adolescente. Porque é interessante que não precise, que a família não precise do conselho, né? Porque geralmente quando precisa é por uma situação bastante delicada. Bastante delicada, viu? Mas, Márcio, para a gente finalizar, aproveite aqui os 30 segundos e faça aí o seu pedido de voto e fale um pouquinho mais do Márcio. Meus amigos, minhas amigas aí, pessoal, sociedade vitorinense, mais uma vez eu peço a oportunidade de vocês de estar representando no Conselho Tutelar. Márcio Lima, número 65, Márcio Lima. Grande abraço, né? Conto com o apoio de todos vocês aí no dia 1º de outubro. Muito obrigado. Aí, Márcio Lima, número 65. Vamos fazer aqui um rápido intervalo comercial. Em 1 minuto eu volto com você. Me aguarde.